Oi galera, tudo bom? Sou o Rodrigo, sou um dos monitores de fisiologia de vocês, tá bom? Eu fiquei responsável por dar essa aula de pressão, tá? Pra gente ter uma base de como é que funciona a pressão, por que ela é tão importante, por que a gente tem que medir aquela pressão e saber os valores de referência dela e o porquê que tem que ter aqueles valores de pressão referenciados daquele jeito, tá? Bom, aqui a gente começa já com a pergunta, como se dá o cálculo dos valores envolvidos na pressão arterial. Primeiro a gente vai ter uma base mais ou menos de como funciona a nossa circulação cardíaca e depois eu vou explicando passo a passo de como é que é a pressão e depois eu vou dando alguns exemplos de como é que é, tanto na pressão do adulto e quanto na pressão da criança, tá? Bom, primeiro a gente começa aqui um pouquinho da anatomia do coração e da circulação sanguínea. Primeiro, tudo que sai do nosso coração sai pela artéria e tudo que vem para o nosso coração vem pela veia. Bom, primeiro a gente vai ter a chegada do nosso sangue venoso, ou seja, sem oxigênio, pela veia cava superior. Depois da cava superior ele vai para o átrio direito. Depois do átrio direito ele vai ocorrer um enchimento, certo? Obviamente pelo sangue que está vindo pela veia cava. E aí depois ele vai cair até o nosso ventrículo direito, por meio dessa válvula atrioventricular aqui, que é a válvula tricúspide, tá? Depois que ele cai pela válvula tricúspide aqui e vai para o nosso ventrículo direito, ele vai aumentar a nossa pressão, né? Vai contrair o ventrículo direito. Depois que contrai, vai para a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar vai até o nosso pulmão, ser oxigenado. Depois ele volta para nossas veias pulmonares. Das veias pulmonares ele vai para o átrio direito. Depois do átrio direito ele desce até o ventrículo esquerdo. Depois que passar pela válvula atrioventricular esquerda, que é a mitral, tá? E aí depois disso, do ventrículo esquerdo, ele vai ser ejetado pela artéria aorta. E da artéria aorta ele vai até todas as partes do nosso corpo, tá? Bom, aqui é um pouquinho do gráfico do nosso ciclo cardíaco, tá? Que seria a contração dos ventrículos em geral. Mas seria como é que funciona mais ou menos o nosso ciclo cardíaco em gráfico. Primeiro eu vou começar aqui pelo relaxamento isovolumétrico, tá? Por que é isovolumétrico? Porque ele não vai mudar de volume, tá? Mas ele só vai diminuir a pressão aqui. Nossa, por isso que é relaxamento. Por que ele relaxa? Porque o nosso sangue ele vai do local de maior pressão para o local de menor pressão. Bom, como o nosso sangue ele vai do local de maior pressão para o local de menor pressão, a gente precisa diminuir essa pressão. Depois disso, a gente aumenta o nosso volume sanguíneo, talvez porque ele abaixou essa pressão, e aí vai ocorrer esse enchimento ventricular. Depois desse enchimento ventricular, vai ter a contração isovolumétrica, tá? Aqui, se você perceber aqui, obviamente, por ser isovolumétrico, ele não vai mudar de volume, tá? Agora, por que ele vai aumentar a pressão até chegar aqui nesse pico e não vai mudar o volume? Porque ele precisa chegar num volume que vença a nossa artéria, porque a artéria tem um linear de pressão que precisa ser vencido para o sangue ser justamente transmitido por ela, tá? Depois que ele chega, que é mais ou menos aqui perto de 100, tá? Da pressão de mercúrio, a gente vai ter nossa ejeção rápida, tá? Que é do ventrículo, qual seja qualquer ventrículo direito ou esquerdo, né? Artéria pulmonar ou artéria aórtica, tá bom? Depois dessa ejeção rápida, a gente vai ter um aumento um pouquinho da pressão e uma diminuição do volume, que é para cá, e aí o volume diminui. Depois disso, a gente vai ter uma pequena ejeção reduzida aqui, certo? Porque essa ejeção reduzida seria justamente o resquício de sangue que sobrou do átrio para o ventrículo, tá? E esse seria o resquício. Porque a gente não pode ter nenhum sangue acumulado no nosso coração, porque justamente vai aumentar a nossa chance de formar trombo, certo? De ter uma insuficiência cardíaca, tá? Isso aí vocês vão ver mais pra frente. Bom, é mais ou menos isso que eu queria explicar pra vocês, não me aprofundando muito, certo? E vamos continuar, tá? Bom, aqui seriam os fundamentos da pressão. Primeiro a gente tem a sístole e a diástole, né, que vocês já ouviram muito falar. A gente tem o volume de sangue ejetado pelos ventrículos para a artéria aorta e pulmonar a cada minuto. Sangue circulante, esse seria a sístole. E a diástole seria a quantidade de sangue que flui das veias para o átrio direito a cada minuto, tá? Bom, isso eu peguei as informações tudo do Ministério da Saúde, certo? E vamos continuar, tá? A importância clínica seria justamente detectar hipertensão, risco cardiovascular, alteração secundária, enfim. Bom, agora a gente define, parte para as definições do débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, tá? Por que eu quero falar isso? Porque é justamente como é que a gente calcula a pressão. Vamos lá. O débito cardíaco será a quantidade de sangue que o coração mover para o sistema circulatório em 1 minuto.
Ou seja, é a quantidade de sangue que sai do nosso coração. Ponto. Por minuto, né? Obviamente. Aí da resistência vascular sistêmica, seria a resistência ao fluxo sanguíneo imposta pelas arteriolas sistêmicas. E pelo cálculo, né, da pressão seria débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Tudo isso tirado do nosso Ministério da Saúde. Bom, a regulação da pressão envolve 3 sistemas principais: sistema nervoso autônomo, sistema renina, angiotensina, aldosterona e a regulação renal direta e de mecanismos de longo prazo, tá? Bom, do sistema nervoso autônomo, o que acontece? Quando a pressão cai, aumenta a atividade simpática, resultando em vasoconstrição, que justamente aumenta a nossa resistência vascular sistêmica. Após isso, acontece o aumento da frequência cardíaca, que é a contratibilidade, né? Dando justamente nosso aumento do débito cardíaco. E aí, quando a pressão sobe, aumenta a atividade parasimpática, reduzindo o débito cardíaco. Mais ou menos assim que se regula. E do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem a renina convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é transformado em angiotensina 2, e aí dá justamente o nosso potente vasoconstritor. Após isso, a angiotensina 2 estimula a secreção de aldosterona e promove justamente a retenção de sódio e água. E aí aumenta justamente o volume plasmático e, consequentemente, aumentando a pressão, tá? Agora, da regulação renal direta, como é que funciona? Se a pressão sobe, ocorre justamente a natriurese e diurese, que significa que aumenta a nossa excreção de sódio e água. Seria natriurese e diurese. Diurese de água e natriurese de sódio. E reduzindo o nosso volume intravascular. E aí, após essa redução, a pressão cai e há justamente a retenção de sódio e água, restaurando o volume circulante e a pressão. Ponto. Aí, vamos agora passar para o nosso próximo etapa. Seria justamente o porquê da gente manter a pressão em torno de 12/8. Porquê desse limite, tá? Bom, primeiro que o intervalo mantém perfusão tecidual adequada, sem causar estresse hemodinâmico às artérias, certo? Então, por isso que tem que ter esse 12/8 não aumentado e não tanto diminuído, tá? E os valores acima de 13/8 aumentam o risco de lesão endotelial, remodelamento vascular, hipertrofia ventricular esquerda e eventos cardiovasculares como AVC, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal crônica, enfim. Bom, dando aqui, certo, continuidade, a gente tem os valores abaixo de 9/6, que podem comprometer justamente a perfusão de órgãos vitais, especialmente cérebros e rins, certo? E esse equilíbrio hemodinâmico é resultado justamente da interação neurohormonal e renal para preservar a homeostase em diversas condições fisiológicas e patológicas, tá? Bom, agora aqui a gente tem um gráfico, certo, que eu peguei de referência lá no Ministério da Saúde. Aqui é a pressão em adultos, tá? Primeiro a gente tem a classificação da pressão, de acordo com a medida casual no consultório, maior de 18 anos, certo? Bom, aqui a ótima seria justamente menor que 12/8. A normal seria menor que 13/85. E a limítrofe, certo? Que seria o limite do limite, seria 13 até 339, né, de milímetros de mercúrio, e 85 até 89. Aí, começando do estágio 1, seria de 14/9 até perto de 16, né, seria menor que 16/10. O estágio 2 seria de 16/10 até menor que 18/11. E o estágio 3 seria maior ou igual a 18/11. E a hipertensão sistólica isolada seria maior ou igual a 14/9. Mas isso aí não precisa saber muito não. Isso aqui é mais para pegar uma referência. E vamos lá passar para o próximo, tá? Aqui seria em crianças e adolescentes, certo? Aqui esse gráfico aqui é enorme, mas é só dar uma resumida para vocês, certo? Que aqui na de criança e adolescente não é igual ao de adultos. Que aqui a gente tem que pegar um gráfico, certo? E comparar justamente o sexo da criança, pode ser menino ou menina, dependendo da situação, a gente vai ter que usar outro gráfico, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente tem que pegar outros gráficos e medir com altura e idade. Vamos lá dar um exemplo aqui, por exemplo, de... Isso aqui é um gráfico de menino. Tem aqui, meninozinho, bem aqui embaixo. Bom, vamos colocar agora um exemplo de criança, certa criança do sexo masculino, tem altura de 83 centímetros e idade de 1 ano. Aqui, nesse gráfico, a gente tem várias idades, certo? Só que vamos usar agora de exemplo uma criança de 1 ano com a estatura de 83 centímetros e uma pressão de 10/55, certo? Pressão
diastólica de 55 e pressão sistólica de 100 milímetros de mercúrio. Vou colocando aqui no gráfico, a gente vai usar sempre a medida mais próxima da estatura, então já que ele tem 83 centímetros, a gente vai usar 82,4. Usando esse 82,4, a gente vai usar e colocar no P90, certo? Que seria justamente esse 100 aqui. Colocando esse 100, a gente daria justamente em cima do P90, e na diástole a gente vai colocar justamente em cima do P95, certo? Como a gente está em cima do P95, a gente sempre usa a medida mais alta dada pelas pressões. Então, já que na diástole deu P95, a gente vai usar a mais alta. Como é que é medido, né? Maior ou igual a P90 e menor que P95 é igual a pressão elevada, que é diferente de hipertensão. Maior igual a P95 e menor que P95 mais 12 ml de mercúrio seria justamente hipertensão grau 1, e maior ou igual a P95 mais 12 ml de mercúrio seria hipertensão grau 2. Dependendo da situação, são medidas diferentes, condutas diferentes, e é isso, certo? Nas meninas é a mesma coisa, são gráficos diferentes e a gente usaria a mesma coisa. E bom, aqui dando a conclusão geral, a gente vai concluir que adultos a gente tem uma tabela fixa, entre aspas, de menor que 12 por 8 é uma pressão boa, certo? Ok, a gente tem que medir e colocar ela assim, sendo que a gente tem o limite de 9 por 6, certo? Com pressão baixa, e 14 por 9 com pressão mais alta, ok? Crianças, a gente varia com idade, sexo e estatura, e a gente usa justamente aquela tabela que eu mostrei pra vocês, dependendo do sexo, masculino ou feminino, e a gente usa com referência ao Ministério da Saúde e o Sistema Brasileiro de Pediatria, tá? E é isso. Muito obrigado, galera. Qualquer dúvida você pode mandar mensagem para mim ou para qualquer um dos monitores, tá bom? Espero ter ajudado vocês com algumas questões, se você tem alguma dúvida, e ajudado vocês para a prova, certo? Eu sei que tá perto. E é isso. Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, tá? Muito obrigado.